da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Não temas, os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Eu vou repetir: não temas, os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Meus irmãos, toda vez que nós oramos e cantamos na linguagem dos anjos, nós somos rodeados por miríades e miríades de anjos. Toda vez que nós oramos, que nós cantamos na linguagem dos anjos, nós somos cercados por miríades e miríades de anjos. Me dá o mesmo tom. Solta a sua voz, levante os seus braços. Ballaria la ballaria la varia, candaramani lo balia la ballaria la ballaria, caramani lo baria la varia, eria la ballaria la ballaria la ballaria la varia la varia, kendri bani mario di varia deri varia dari varia dari varia cantari 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 caria, calavario lo baria la ballaria la valluria bandaria la varia la varia aria, caria la ballaria. Vai dizendo comigo: Senhor, muito obrigado. Muito obrigado porque nós não rezamos sozinhos. Muito obrigado, Senhor, porque nós não estamos cantando sozinhos. Muito obrigado, Senhor, porque os teus santos anjos cantam conosco. Muito obrigado, Senhor, porque os teus santos anjos adoram conosco. Muito obrigado, Senhor, porque os teus santos anjos, uma multidão de anjos, intercede conosco, intercede por nós. Muito obrigado, Senhor, porque uma multidão de anjos lutam em nosso favor. Sim, Senhor, e nós agradecemos porque és Tu mesmo que mandas os Teus anjos para que venham onde está reunida a Tua igreja em oração, onde se reúnem os Teus fiéis, Senhor, cantando e orando na linguagem dos anjos, onde nós oramos e cantamos no Espírito, Senhor. Tu mesmo mandas revoadas e revoadas de anjos para que adorem conosco, para que cantem conosco, para que louvem conosco, para que bendigam conosco, para que também intercedam conosco, para que supliquem conosco, para que lutem em nosso favor. Muito obrigado, Senhor, por esta maravilhosa realidade. Muito obrigado, Senhor, porque aqui e agora nós estamos cercados por miríades e miríades de anjos, Senhor, orando conosco, louvando conosco, bendizendo conosco, fazendo um cerco ao nosso derredor, nos protegendo, nos guardando. Muito obrigado, Senhor, porque uma multidão de anjos está aqui ao nosso derredor, lutando. Sim, numa luta espiritual, eles estão lutando em nosso favor, em favor nosso que estamos aqui, em favor das nossas famílias, em favor das nossas casas, em favor dos nossos entes queridos, em favor da nossa igreja, em favor dos nossos sacerdotes, em favor dos religiosos e das religiosas, em favor, Senhor, das nossas paróquias, dos nossos agentes de pastoral, em favor dos teus fiéis, em favor dos teus servos. Sim, os teus santos anjos estão lutando, Senhor, nessa luta espiritual, e os teus santos anjos estão nos libertando, libertando-nos do mal, libertando-nos do maligno, libertando-nos do cerco do maligno, libertando-nos, Senhor, de opressões, libertando-nos, Senhor, de doenças, libertando-nos, Senhor. Muito obrigado porque os teus santos anjos aqui e agora, já neste momento, porque estamos, Senhor, orando e cantando dessa forma, a tua misericórdia põe os teus santos anjos a lutarem em nosso favor. E por essa razão, Senhor, nós somos libertos e nós podemos proclamar: sim, nós somos libertos pela cruz do Senhor. Diga outra vez: sim, nós somos libertos pelo sangue de Jesus. Sim, nós somos libertos pela presença dos santos anjos.
Sim, nós somos libertos pela oração dos anjos. Sim, nós somos libertos pela intercessão dos anjos. As nossas famílias são libertas pela oração dos anjos. Os nossos entes queridos são libertos pela oração dos anjos. A igreja é liberta pela oração dos anjos. Nós proclamamos isso, Senhor. E nessa proclamação nós agradecemos, nós louvamos, nós bendizemos. Glória a Ti, Senhor, por esse mundo maravilhoso que está ao nosso derredor. Muito obrigado, Senhor. Glória a Ti, Senhor, pelo mundo espiritual que está ao nosso derredor. Nós não temos olhos para ver, mas a fé que pões no nosso coração nos desperta para essa realidade, essa maravilhosa realidade. Há todo um mundo sobrenatural ao redor de nós. Os Teus anjos estão ao nosso redor, os Teus santos estão ao nosso redor. Sim, os santos que estão nos céus, também os nossos entes queridos que já estão nos céus, eles nos rodeiam, eles oram conosco, eles oram por nós, eles lutam por nós, eles intercedem por nós. Obrigado, Senhor, porque aqui e agora nós vivemos a comunhão dos santos. Obrigado, Senhor, porque estamos apalpando a realidade da comunhão dos santos, que não é uma coisa abstrata, é uma coisa concreta. Nós estamos vivendo a comunhão dos santos. Muito obrigado, Senhor Jesus. E assim, com os santos, com os anjos, com toda a igreja, nós aqui proclamamos: Jesus Cristo é o Senhor, ressuscitado dentre os mortos. Ele é o Senhor, e todo joelho se dobrará, nos céus, na terra e nos infernos, e toda língua proclamará, nos céus, na terra e nos infernos, que Jesus Cristo é o Senhor. Sim, Jesus Cristo é o Senhor. Glória a Ti, Jesus, Senhor. Somente Tu és o Senhor. E para que você possa entender melhor ainda essa realidade, pegue comigo segundo livro dos Reis, capítulo 6. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Para facilitar, na Bíblia da Ave Maria, é página 403, 403. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Nós vamos começar no versículo 8. Aqui está falando a respeito de Eliseu. O povo de Israel teve a grande graça da presença do profeta Elias. E o profeta Elias agiu de maneira maravilhosa. Ele era um fogo de Deus no meio do povo. Mas chegou ao final da missão de Elias. Mas o Senhor quis que Eliseu fosse o continuador de Elias. E Elias passou. O Senhor fez com que Eliseu recebesse os dons de Elias, os carismas de Elias, e exercesse o ministério profético de Elias. Então está aqui no segundo livro dos Reis, nos falando a respeito do profeta Eliseu. O que aconteceu?
O rei da Síria estava enfurecido contra o povo de Deus e queria acabar com eles. Então começou a armar ciladas. Mas Eliseu, recebendo por palavra de ciência esta manifestação do Senhor, ia e avisava o rei de Israel: não vá por aquele lugar, porque o rei da Síria está justamente armando uma emboscada. E o povo de Israel não ia por ali. Desculpe a expressão, o rei da Síria fazia papel de bobo, porque ele armava uma cilada, e o povo de Israel não ia por ali, e o rei da Síria ficava mais enfurecido ainda, uma vez, duas vezes, três vezes, até que o rei da Síria ficou enfurecido, mandou chamar os seus generais, os seus capitães, e disse: há algum traidor aqui no nosso meio, porque toda emboscada que eu armo contra o povo de Deus, ela é desfeita, o povo de Israel não vai por lá. Há algum traidor aqui, porque eu não conto a ninguém os meus planos, eu mando apenas realizar as emboscadas, e o povo de Israel acaba sabendo. Então os generais do rei da Síria explicaram: não, meu senhor, não se trata de nenhum traidor, mas é o homem de Deus Eliseu, ele que sabe de todas essas coisas. O Deus de Israel lhe conta todas as coisas, e é ele que vai e conta ao rei de Israel. Vai ser inútil lutar contra eles, porque eles têm no meio deles um homem de Deus. O rei, em vez de ficar rendido diante da ação de Deus, ficou mais enfurecido e disse: então nós vamos cercar esse tal homem de Deus, esse tal de Eliseu. E mandou que muitos guerreiros, que muitos cavalos procurassem onde estava esse tal de Eliseu e cercassem em redor onde ele estava. E fez isso de noite para que ninguém soubesse, para que no dia seguinte eles atacassem e acabassem com aquele tal homem de Deus que era Eliseu. Peguem comigo aí já o versículo 14, página 404, 2 Reis 6:14. O rei enviou ali cavalos, carros, uma companhia importante. Chegaram de noite e cercaram o lugar. Na manhã seguinte, o homem de Deus, saindo fora, viu o exército que cercava a cidade com cavalos e carros. Seu servo disse-lhe: ai, meu senhor, que vamos fazer agora? Leia comigo o versículo 16. Não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Repete comigo: não temas, respondeu Eliseu, os que estão conosco são mais numerosos do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, o servo de Eliseu, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Meus irmãos, graças a Deus, o que aconteceu com Eliseu não é uma exceção. O que aconteceu com Eliseu é a regra. É assim que o Senhor quer agir com os seus filhos. É assim que o Senhor quer agir com o seu povo. Quando o seu povo é do Senhor, quando o seu povo invoca o Senhor, quando o seu povo é fiel ao Senhor, acontece com ele aquilo que está aqui descrito com o profeta Eliseu. E assim como Eliseu disse ao seu servo, hoje o Senhor diz a nós: não temas, os que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Nós sabemos, irmãos, que o mal nos ronda.
Nós sabemos que as forças do mal estão ao nosso derredor e elas querem acabar conosco, acabar com as nossas famílias, acabar com as nossas casas, acabar com os nossos filhos, acabar com os nossos jovens, acabar com os nossos casamentos, acabar com os nossos relacionamentos. As forças do mal querem acabar com os nossos grupos, as forças do mal querem acabar com as nossas comunidades, as forças do mal querem acabar com os relacionamentos entre coordenadores de um mesmo grupo, de uma mesma equipe, para explodir tudo aquilo. E ele faz justamente esse jogo sujo. Ele põe como que diferença no ar, ele põe atrito no ar, ele põe já discórdia no ar. Um pensa uma coisa, um fala uma coisa e o outro entende ao contrário. Também nos nossos grupos de oração, também entre os nossos coordenadores, também entre os nossos dirigentes. O inimigo, que é astuto, faz isso para quê? Para criar confusão entre aqueles que são coordenadores, que são dirigentes. Ele põe confusão entre as pessoas de núcleo, que são justamente a base do grupo. O inimigo põe confusão entre as pessoas participantes do grupo, e ele promove disse que me disse, e promove questionamentos, e promove fofocas, e promove isso, e promove aquilo, para jogar um contra o outro. Ele é diabolos, quer dizer, ele é o divisor, ele quer dividir, ele quer dividir, ele quer dividir, para destruir, para explodir todas as coisas. Ele é daninho, e ele faz justamente essa obra diabólica de separação para nos destruir. Se ele quer destruir a nós, se ele quer destruir as nossas famílias, se ele quer destruir os nossos jovens, se ele quer destruir os nossos filhos, ele quer destruir também e principalmente os nossos grupos de oração, os nossos grupos carismáticos. Ele quer destruir as nossas comunidades, quer. Só que ele é esperto. Ele faz igualzinho o rei da Síria. Ele não faz guerra, ele faz guerrilhas. Ele faz ciladas. Como eu dizia, então ele promove discórdia, fofoca, intrigas. Ele põe um contra o outro. Ele põe confusão nos ares, coisas que não existem, ele põe confusão nos ares. O inimigo põe confusão entre os dirigentes e as pessoas do grupo, entre as pessoas do grupo e os dirigentes. Ele põe confusão entre ministério e ministério, quem está no ministério da música e quem está no ministério de pregação, quem está no ministério de cura e o que está no ministério de acolhimento. Ele começa a colocar justamente num jogo sujo. Veja bem, eu não estou culpando a nada e a ninguém, mas eu estou fazendo uma declaração, uma denúncia. Ele joga uns contra os outros. E para que isso? Para destruir, para implodir os nossos grupos, porque ele sabe que justamente os nossos grupos, eles são de salvação para muitos. E ele odeia os nossos grupos. Eu quero dizer a você, saiba disso, o inimigo odeia o seu grupo de oração. O inimigo odeia o seu grupo carismático. O inimigo odeia as pessoas que têm ministério. A partir de ministério de música, não fiquem muito bonitinhos não. Eu sei que Deus deu a vocês dotes artísticos, mas justamente porque vocês estão na frente, puxando o povo e levando o povo à oração, levando o povo à adoração, ele está de mira, ele odeia o ministério de música. E quanto melhor é o ministério de música, mais ele odeia. Quanto mais ungido é o ministério de música, mais ele odeia esse ministério de música. Mas não é só o ministério de música, eu falei porque estão aqui bem pertinho, estão trabalhando junto conosco. Ele odeia quem tem ministério de pregação. E eu não posso duvidar que eu tenho o privilégio de ter o ódio do inimigo. Eu não posso ser tolo, eu não posso ser ingênuo. Você não pode ser ingênuo. Ele odeia o ministério de cura. E as pessoas que no grupo exercem o ministério de cura são odiados pelo inimigo, são odiados.
Os que têm o ministério da evangelização, que vão com coragem e evangelizam, claro, eles são odiados pelo inimigo. O inimigo quer acabar com eles, acabar com a vida deles, acabar com a moral deles, acabar com a pureza deles, acabar com a castidade deles, acabar com o casamento deles, acabar com a família deles, acabar com os filhos dele. E muitas vezes, traiçoeiramente, sujamente, covardemente, o inimigo vai justamente atingir a nossa família, atingir os nossos filhos, atingir os nossos jovens, atingir pessoas da nossa casa, atingir o nosso casamento, ou atingir a nós mesmos em pontos fracos que nós temos. Se o seu ponto fraco é orgulho, autossuficiência, ele entra por aí. Se o seu ponto fraco é estupim curto, você facilmente perde a paciência e se ira, se encoleriza, o inimigo vai rente aí, para acabar com você a partir desse seu estupim curto que explode facilmente. Se você tem fragilidade no campo da pureza, no campo da castidade, ele vai rente para atingir a sua sexualidade e jogar você no chão e pôr você no chão, e até pegar você e esfregar você no chão, em cima da sujeira que você fez. Não duvide, não duvide, o inimigo é daninho e ele quer acabar conosco. Ele quer acabar com os nossos grupos, ele quer acabar com as nossas comunidades. Ele não quer dons, ele não quer ministérios, não, de maneira nenhuma. De um modo especial, quando nós temos que enfrentar ministério de libertação, ele odeia as pessoas que enfrentam ministério de libertação, porque o ministério de libertação é realmente expulsar o próprio inimigo, libertar as pessoas do jugo, da opressão, até mesmo da possessão do inimigo. É pôr as coisas às claras, é denunciar a presença dele, e ele não suporta, ele não atura isto, ele não atura isso. E eu quero dizer a você, ele odeia os nossos grupos. Mas não temas, os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. E a palavra não é minha, a palavra é do Senhor para nós, através do segundo livro dos Reis, capítulo 6, e eu lia para vocês o versículo 16. Pega comigo o versículo 16. Não temas, respondeu Eliseu, todos os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Os que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles. Guarde essa certeza no coração. Os que estão conosco, e quem é que está conosco? Como eu dizia no começo, graças a Deus, conosco estão os anjos de Deus. Enquanto os anjos malignos estão também ao nosso derredor, odiando-nos e querendo destruir-nos, enquanto os anjos malignos, os demônios, estão ali assediando as nossas casas, as nossas famílias, assediando-nos na rua, assediando-nos no trânsito, assediando-nos no nosso serviço e até nos colocando em risco, em perigo, até causando acidentes, até causando coisas difíceis, dolorosas para nós. Enquanto os anjos malignos fazem isso, graças a Deus, os que estão conosco, que são os anjos de Deus, são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E veja qual foi o fato. Eliseu percebeu que ele estava tendo a visão espiritual, mas o seu servo não estava. E porque o seu servo não estava tendo visão espiritual, ele não via nada, estava morrendo de medo. O que é que Eliseu fez? É o versículo 17. Orou Eliseu e disse: Senhor,
abri-lhe os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do servo, e este viu um monte cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Irmãos, se nós pudéssemos ter a visão espiritual, graças a Deus, nós viríamos esse Maracanãzinho cercado de anjos, rodeado de anjos, miríades de anjos no nosso meio, miríades de anjos acima de nós, louvando a Deus, intercedendo ao Senhor e lutando em nosso favor. Vocês viriam no palco aqui, multidão de anjos me defendendo agora, defendendo o ministério de música, protegendo-nos, levantando súplicas ao Senhor, dando força, dando coragem e desbaratando o inimigo, lutando em meu favor, lutando em nosso favor, lutando em favor de você. Eu estou pedindo ao Senhor, sim, Senhor, dá esta fé aos meus irmãos. Diga comigo: dá-me, Senhor, esta fé. Dá-me, Senhor, esta fé bíblica. Dá-me, Senhor, esta fé que vem pela Tua palavra. Eu quero acreditar na Tua palavra e não em fábulas humanas. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio, Senhor, mas aumentai a nossa fé. Porque eu até fico receoso que, falando assim, você fique hesitando, mas será que isso é verdade? Eu posso lhes dizer, biblicamente, pela palavra de Deus na Bíblia, meu irmão, minha irmã, isto é verdade. E quero dizer mais, infelizmente nós na igreja começamos a relaxar esta visão sobrenatural dos fatos. Nós começamos a pensar que os anjos eram coisas de criança, questão de anjo da guarda, coisa antiquada, coisa para criança, coisa passada e tal, coisa muito ridícula. Infelizmente, houve gente na igreja que pregou, e pregou assim abertamente, que ensinou em aulas de teologia, em aulas de Bíblia, em aulas para leigos, em aulas para seminaristas, para religiosas, para padres mesmo, dizendo que os anjos não existem, e que os anjos são uma invenção, que é uma linguagem, é uma maneira de falar, mas que os anjos não existiram e não existem. Mil coisas se fizeram assim. E é claro, o inimigo é astuto. Se ele não tem como entrar, ele está ali rondando, buscando uma brecha por onde ele possa entrar. Mas agora é claro, se abrem uma brecha, se facilitam o campo, é claro que por aquela brecha ele entra, e entra fácil. Entra fácil. Na hora que na igreja deixamos de falar dos anjos, na hora que na igreja até se pregou que os anjos não existiram e não existem, e esta é apenas uma linguagem, isso é apenas um modo de falar e tal, que brecha para o inimigo, e ele entrou com tudo. E vocês estão vendo agora livros de best-seller aqui do Rio de Janeiro, fazendo sucesso no Brasil inteiro, a respeito dos anjos, mas não de acordo com Jesus o Senhor, mas não proclamando as verdades bíblicas, mas proclamando justamente verdades de uma chamada nova era, confundindo as nossas mentes, confundindo os nossos corações. E por que é que isso está acontecendo? Porque infelizmente nós mesmos na igreja abrimos brecha. Mas eu não estou aqui para agora ficar gastando tempo nisso também, não. Eu estou dizendo junto com você, eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Diga comigo: eu creio em Ti, Jesus, que és o Senhor. Só Tu tens palavras de vida eterna. Eu creio, Senhor, na palavra de Deus, na palavra Tua, Jesus, na palavra do Teu Espírito, inspirada pelo Teu Espírito.
Eu creio na palavra que está na Bíblia. É nela que eu quero acreditar. Eu creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Amém. Eu sei, Senhor, que aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Amém. Você sabe então que, embora o inimigo odeie o seu grupo de oração, embora o inimigo odeie cada um dos nossos ministérios, os que estão conosco quando nós estamos no grupo de oração, os que estão conosco quando nós exercemos o nosso ministério, são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. E é nessa proteção, irmãos, que nós devemos confiar. Não é para ficar com medo. Eu falei as coisas claras no começo, mas não para deixar-nos com medo. Muito ao contrário, para sabermos da realidade e não sermos ingênuos, mas ao mesmo tempo de estarmos confiantes no Senhor. Mas, ao mesmo tempo, não sejamos tolos, não sejamos ingênuos. Nós precisamos usar as armas espirituais. Nós precisamos usar as armas sobrenaturais. É a única maneira de termos vitória. Se nós queremos usar apenas as armas humanas, a pregação humana, as explicações humanas, as dinâmicas humanas, as maneiras de fazer humanas, o humano nunca vai vencer o sobrenatural. Nós homens nunca vamos vencer o inimigo, porque ele é um anjo decaído, mas ele é um anjo. Nós estamos na dimensão natural humana, ele está na dimensão angélica, ele está na dimensão sobrenatural. É dimensão angélica de alguém decaído, mas de dimensão angélica ele é um espírito. Nós nunca vamos vencer um espírito, não, a não ser que nós usemos as armas espirituais, que nós usemos as armas do Espírito, que nós nos revistamos da armadura de Deus e usemos as armas que o Senhor nos dá. Você conhece muito bem aquele trecho, eu tenho a certeza que você já até mesmo pregou a respeito de Efésios 6, mas eu tenho a certeza que agora esse trecho tem uma luz diferente para você. Pega comigo, carta aos Efésios, capítulo 6. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 e seguintes. Efésios 6, 10. Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder. Veja que agora, depois da minha explicação, breve, pequenininha, cada palavra tem um peso diferente. E que peso? Finalmente, irmãos, fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, porque nós não temos poder, por nós mesmos nós não temos fortaleza, mas fortalecei-vos no Senhor pelo seu soberano poder, revesti-vos da armadura de Deus, revesti-vos da armadura de Deus. Leia agora comigo: para que possais resistir às ciladas do demônio. Repete comigo: para que possais resistir as ciladas do demônio. Continua lendo comigo: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas dos ares. Para por aí já. Por que é que nós temos que revestir-nos da armadura de Deus? Para poder resistir às ciladas do demônio. Mas como é que se explica isso? A própria palavra de Deus explica: pois não é contra homens de carne e sangue que temos que lutar, mas é contra os principados e potestades. Isso quer dizer, existe uma hierarquia entre eles, que aqui a Bíblia chama de principados e potestades. Há uma hierarquia dentro deles.
Não existem apenas os demônios, tipo soldado raso. Não, existem aqueles que são capitães, que são majores, que têm postos de comando, que são generais, até o general supremo, que é Lúcifer. Às vezes nós pensamos que o inimigo é um só, né? É o demônio. Não. Assim como há uma multidão de anjos de Deus, há uma multidão de anjos decaídos, e há entre eles hierarquia. E aqui diz a palavra: pois não é contra homens de carne e sangue que temos de lutar, mas contra os principados e potestades, contra os príncipes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal espalhadas nos ares. Para traduzir isso em miúdos, em coisas bem concretas, a sua luta não é apenas com o seu marido que bebe e que causa uma enorme confusão na sua casa, um desastre na sua família. A sua luta não é apenas contra aquele filho, ou até mesmo aquela filha, porque hoje também, infelizmente, as moças estão bebendo. Não é apenas contra o seu filho, a sua filha que bebe, e as confusões que se criam, porque veja, quando alguém bebe numa casa, gente, que confusão. De um modo especial quando há um pai alcoólatra, pior ainda se acontece a tristeza de uma mãe alcoólatra, que desastre naquela casa. Nós não estamos lutando, você não está lutando apenas com uma pessoa de carne e sangue alcoólatra e que se alcooliza e que causa enormes problemas. Não, por trás dessa pessoa que se alcooliza existem principados e potestades diabólicas deste mundo tenebroso, existem forças espirituais do mal amarrando, acorrentando, não querendo deixar essa pessoa se libertar e retendo-a na bebida. Então, meu irmão, minha irmã, não bastam apenas os meiozinhos humanos. Claro, nós temos que usar todos os meios humanos de acolhimento, de amor, de perdão, de reconciliação, claro, mas já entrando nos meios sobrenaturais de amar sobrenaturalmente, de orar sobrenaturalmente, mas nós precisamos usar as armas espirituais, porque a confusão que acontece na sua casa, quem a quer é o inimigo, e ele justamente usa o coitado do alcoólatra, coitada da pessoa que bebe, acaba sendo apenas uma bucha de canhão. Eu não estou culpando a pessoa que bebe, pelo contrário, eu estou denunciando aquele que usa esta pessoa como bucha de canhão para explodir uma casa, uma família inteira. E o que eu disse a respeito de bebida, meu irmão, minha irmã, que desastre quando existe um marido, quando existe um filho que joga, que passa as noites jogando snooker, jogando bilhar, jogando cartas, jogando a dinheiro, perdendo o seu ordenado, perdendo a sua vida, perdendo a sua noite. Que desastre! A nossa luta não é apenas contra essa pessoa que joga e desgraça tudo, não. A nossa luta, a sua luta é contra potestades diabólicas, malignas, forças espirituais do mal atrás dessa pessoa, que a levaram a esse vício, que a seguram nesse vício, que a retêm nesse vício, que a acorrentam nesse vício e que não as deixa libertar. E para libertar essa pessoa, só com as armas espirituais, só com as armas espirituais, não tenhamos dúvida. Muito mais com drogas, eu não vou repetir. Muito mais com infidelidade. O problema de infidelidade no casamento não é só com aquele marido infiel ou aquela mulher infiel, não. Claro, a infidelidade dói, a infidelidade estraçalha o coração, mas a infidelidade não é apenas um problema humano, o adultério não é apenas um problema humano, o ter amante ou fazer programas hoje aqui e amanhã lá, não é apenas um problema humano. Atrás disso há toda uma tentação, há forças espirituais do mal, primeiro levando a coitada desta pessoa, homem ou mulher, para a infidelidade, para o adultério, para fazer dessa pessoa uma bucha de canhão para explodir todo um lar. Porque veja, quando entra a infidelidade num lar, quando entra o adultério num lar, que desastre para a esposa ou para o esposo, porque é muito mais doloroso ainda.
Que desastre com os filhos, mesmo que os filhos não digam nada porque não têm coragem de dizer, mas que desastre com os filhos. Os filhos já adultos, os filhos jovens, os filhos crianças, até os filhos e filhas pequenininhos. Como eles sentem e como isso estraga tudo. E eu podia continuar. Eu quero dizer também nos nossos grupos, os problemas entre a liderança não são apenas problemas humanos. Os problemas entre os ministérios não são problemas apenas humanos. As fofocas espirituais dos nossos grupos não são apenas forças humanas. É o inimigo usando ora eu, ora você, ora ele, ora ela. E ele usa, ele me usa, ele te usa, ele usa ao outro. Ele nos usa, ele vos usa, ele usa aos outros, usa. E ninguém pode dizer, não, eu não sou usado. Mentira. Ele nos usa em fofoca, ele nos usa em disse que me disse, ele nos usa em orgulho, ele nos usa em irritação, em brigas uns com os outros, em vontade de projeção, em vaidade, mil coisas. Para quê? Para fazer de nós inocentes, úteis, e através de nós explodir os nossos grupos, ou pelo menos prejudicar muito os nossos grupos, para que a graça, para que a eficácia sobrenatural não aconteça nos nossos grupos, para que a graça de salvação não aconteça nos nossos grupos. A nossa luta não é apenas uma luta humana, a nossa luta é uma luta no campo sobrenatural. É por isso que a palavra de Deus nos diz, é preciso nós nos revestirmos da armadura de Deus, e segundo, usarmos as armas espirituais. E eu quero voltar agora ao começo. Lembra como é que nós começamos aqui? Nós estávamos cantando em línguas, e do canto em línguas já saiu a palestra. Eu percebi que era por aí que o Senhor queria. Eu até digo, a equipe está aqui de prova. Era por aí que eu ia? Não era por aí que eu ia. Eu percebi que era por aí que o Senhor queria que eu fosse. Estou até agora com uma peninha na mão do Senhor. Eu não sei qual é o próximo passo que eu vou dar. Estou que nem uma pena. Não é pesada como essa Bíblia não, né? Mas estou que nem uma pena na mão do Senhor, porque Ele que está querendo dizer isso. Bom, como é que nós começamos aqui? Nós estávamos cantando em línguas, e o Senhor foi nos mostrando que já aqui e agora nós tínhamos a presença de uma multidão de anjos orando conosco, cantando conosco, intercedendo por nós e principalmente, meus irmãos, lutando em nosso favor. E é sobre isso que eu quero falar. Porque veja bem, nós chamamos a palavra de Deus chama a oração em línguas também de oração na linguagem dos, fala mais forte, na linguagem dos anjos. Então, quando nós usamos a linguagem dos anjos, os anjos vêm. Desculpe a comparação mas ajuda. Como é que você chama a galinha? Você tem que ter uma linguagem, não sei, isso, eu não sei, a senhora sabe, é o para chamar galinha. Para chamar cachorro é outra linguagem. Para chamar gato é outra linguagem. Quando nós usamos a linguagem dos anjos, quando nós oramos e cantamos na linguagem dos anjos, os anjos vêm. Eles vêm porque ali existem homens, existem criaturas humanas, falhas, pecadoras, mas pela graça do Espírito Santo, orando e cantando na linguagem deles. Claro, não é somente quando nós oramos e cantamos em línguas, não é só, mas é principalmente, porque na verdade quando nós, pela graça de Deus, estamos orando e cantando em línguas, na linguagem do Espírito, na linguagem dos anjos, os anjos vêm. E aí está o mais importante, eles se associam a nós, eles oram conosco, eles cantam conosco, eles louvam conosco, eles adoram conosco. E a nossa oração, irmãos, ela é potencializada, não é apenas somada ou multiplicada não, ela é potencializada por miríades de anjos.
Veja que beleza. E eu quero dizer a você, compreenda o valor deste dom que Deus nos dá. É o menor, veja bem, é o menor dos dons, o menorzinho. Mas que valor, mas que valor. Mas há uma coisa mais importante. Na hora que nós oramos e cantamos assim, os anjos vêm e eles podem lutar, e eles têm um ambiente propício para eles entrarem em luta em nosso favor. E veja bem, quando nos nossos grupos de oração nós oramos e cantamos em línguas, os anjos entram em ação para desbaratar o inimigo. Você não sabe como é que as pessoas vêm, coitadas, carregadas da vida, carregadas da rua, carregadas das suas casas, por problemas, por discórdias, também por contaminações, mas não é só contaminações. As pessoas vêm ansiosas, vêm angustiadas, as pessoas vêm brigadas, as pessoas vêm com inveja, as pessoas vêm até com o coração pesado, as pessoas vêm com críticas, as pessoas vêm com vinganças, as pessoas vêm também atingidas pelos outros, pelo orgulho dos outros, pela maldade dos outros, pela malícia dos outros. Em linguagem nossa, elas vêm carregadas. Mas na hora que nós oramos e cantamos na linguagem dos anjos, os anjos vêm, e nós que não temos visão espiritual, não temos, e nem sabemos com quem lutar, os anjos sabem. E veja bem, eu não estou contando histórias de carochinha, não, eu estou lhes passando uma linda realidade. É o Senhor mesmo nos revelando o lado sobrenatural da vida cristã. Hoje o Senhor está nos dando esta graça, quer dizer, nesses tempos o Senhor está nos dando esta graça de vermos o outro lado da vida cristã, o lado sobrenatural da vida cristã. Eu não estou contando histórias de carochinhas. Então, quando nós oramos e cantamos na linguagem dos anjos, os anjos se põem em ação, lutando em nosso favor e libertando as pessoas, e libertando a nós também, nós dirigentes, nós coordenadores, nós ministério de música, nós ministério de pregação, nós ministério de cura, nós ministério de palavra, nós ministério de libertação, nós também somos libertos. Os anjos entram em nosso favor, lutando por nós. Mas eu quero dizer a você, não é apenas no grupo de oração que isso acontece. Quando você na sua casa, você ora, você simplesmente ora, os anjos vêm. Veja, gente, quando a gente vai a uma igreja e se põe em adoração diante do Santíssimo Sacramento, como nós temos feito aqui nesses dias, se você vai a um sacrário mesmo fechado, Jesus está lá. Quando você está lá, diante do Senhor na Eucaristia, tenha certeza, mesmo que na igreja não tenha mais ninguém, antes de você chegar, os anjos de Deus já estavam lá, adorando o Senhor, porque nós não estávamos, os anjos já estavam lá, adorando o Senhor. Mas muito mais, na hora que você chegou, claro que os anjos vêm de todos os lados. E dizem que bom, chegou uma pessoa, chegou um humano que se lembrou de Jesus na Eucaristia. Que bom, vamos adorar com ele, vamos adorar com ela, vamos louvar junto, vamos pedir juntos, vamos interceder juntos, vamos entrar em luta em favor dessa pessoa, em favor daqueles pelos quais eles estão pedindo. Os anjos fazem esta festa, os anjos fazem esta festa. Na hora que você pega o seu terço, ou você pega até a sua aliancinha, muita gente tem aliancinha de terço, né? E na sua casa, no seu quarto, no seu serviço, no momento de folga, no carro, mesmo se você não tem terço, não é o terço por si, não é o rosário por si, se você começa a rezar mesmo nos dedos, mas começa a rezar, os anjos estão a serviço de Maria, claro que estão. Os anjos sabem o quanto Maria quer fazer em favor de nós, em favor da igreja.
das famílias. Maria tomou para si, porque Deus deu a ela, o Senhor entregou a ela, e ela assumiu defender as nossas famílias, salvar as nossas famílias, restaurar as nossas famílias. Maria tem uma grande obra para fazer, e os anjos sabem disso, e os anjos estão lá, à disposição para ir e entrar em combate. Quando você pega o terço e começa a rezar o terço, tenha certeza, você não reza sozinho, você não reza sozinha. Miríades de anjos vêm orar com você, e eles dizem também: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Eles dizem também: Santa Maria, Mãe de Deus. Dizem também e reforçam a nossa oração. Claro, eles não precisam dizer rogai por nós pecadores agora na hora da nossa morte, mas eles reforçam a nossa oração. Nessa hora eles devem fazer um alarido ao nosso lado, para subir ao céu. Quando nós reconhecemos, rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte, amém? Os anjos fazem como que assim, dão aquele impulso para essa oração subir ao alto. E você vai rezando uma e outra e outra e outra e outra, e os anjos intercedem por você, intercedem pela sua família, intercedem pelo seu serviço, intercedem pelos problemas que você está vivendo. Põe-se em luta a seu favor para resolver as coisas humanamente insolúveis. O seu filho que não consegue sair da droga, a sua filha revoltada, o outro filho que infelizmente entrou por caminhos errados na sexualidade, até é homossexual, o seu marido que entrou por caminhos de agora de se achar o galã e tendo 1000 mulheres para cá e para lá, e adultério e amantes. Até mesmo na sua casa, a sua mãe, a sua esposa que perdeu a cabeça, vivendo essas benditas novelas que estão por aí, também elas se sentiram as bonitonas e querem agora ser conquistadoras e sedutoras, e usaram o que não usaram durante a vida inteira, perderam a cabeça e estão estragando tudo. Quando você ora, qualquer que seja a forma de oração, de modo especial quando você ora com Maria, os anjos entram lutando em seu favor. E o que humanamente é impossível, o que é uma situação sem solução humanamente, para os anjos de Deus, que são anjos, que são espíritos, para eles não é impossível. Eles sabem onde combater, eles sabem quem combater, eles sabem onde é que os sujos dos inimigos estão escondidos, eles sabem onde é que eles estão escondidos, e eles vão lá. Eles vão naqueles meandros onde eles estão escondidos, para expulsá-los, para retirá-los de lá, para libertar-nos e para trazer a nós e aos nossos a salvação do Senhor. É por isso que eu digo a você, meu irmão, minha irmã, não é só nos grupos de oração. Eu não estou falando aqui de nenhum movimento de renovação carismática, eu estou falando da igreja de Deus. Nós estamos em tempos urgentes de oração, como Frei Inocêncio acabou de nos dizer, e trazendo justamente uma palavra do Senhor Cardeal, pedindo que nós orássemos para afastar a presença e ação de Satanás do nosso meio, do meio da igreja. Irmãos, o Senhor está nos dando esta graça. Nós estamos em tempo de oração, e é na oração que a vitória será dada à igreja, que a vitória será dada a nós, que a vitória será dada à sua família, que a vitória será dada a Deus. Deus está disposto, o poder de Deus está ao nosso alcance, mas o poder de Deus vem a nós quando nós subimos até o céu e bombardeamos o céu com oração. Nós bombardeamos o céu com oração. Nós estamos em tempo de oração. É preciso rezar sozinho, é preciso rezar individualmente, é preciso rezar em pequeno grupo, é preciso rezar em família, é preciso rezar nos nossos grupos, nas nossas comunidades, é preciso rezar como igreja. E não venham com histórias, eu estou até repetindo a palavra rezar. Claro, são sinônimos, e nós não precisamos
querer um snob de falar assim, não, eu não rezo, eu oro, deixa de ser tolo. As palavras são sinônimas, rezar, orar, interceder, suplicar, seja o que for. O que temos que fazer é realmente pedir ao Senhor, rogar ao Senhor. E veja, não é somente a oração de pedido, é também a oração de louvor, é também a oração de adoração. Toda oração é oração, toda oração atinge o céu e faz com que a graça de Deus, o poder de Deus venha e se exerça sobre nós. E veja, eu quero repetir, quando nós oramos, aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que os que estão com eles, porque os anjos vêm para orar conosco, os santos, na comunhão dos santos, está aí a verdade, a realidade da comunhão dos santos. Os santos vêm orar conosco, e não são somente os santos de altar, os santos da nossa família, aqueles entes queridos nossos que já faleceram e estão com Deus, eles são santos, eles já estão na glória, talvez passaram pelo purgatório, nós não sabemos, mas agora estão em Deus, e porque eles estão em Deus, eles são santos, e eles intercedem por nós, e eles oram conosco. É a maravilhosa família de Deus, é a igreja celeste, é a igreja terrestre que se une numa única igreja, orando ao Senhor. Nós não podemos perder esta maravilhosa chance de vitória para Deus. Nós não podemos perder esta maravilhosa chance de vitória para Deus. Não podemos perder. E digo mais, só para arrematar, por amor de Deus, por amor da igreja e por amor dos nossos irmãos, usemos os dons do Espírito com simplicidade, mas usemos. Se a palavra de Deus nos diz que é preciso revestir-se da armadura de Deus e usar as armas sobrenaturais, é preciso usar as armas sobrenaturais. E por que Deus hoje deu a nós? Veja o tipo de pessoa que nós temos. Pode olhar até para as nossas carinhas, começa olhando para mim. Dá para pôr crédito na gente? Não dá. Desculpa a expressão, nem em você dá para colocar crédito. Nem em você dá para colocar crédito. Mas o que é reles no mundo, eu traduzi uma palavra nossa, reles. No mundo, Deus escolheu para confundir aqueles que são. Deus escolheu a nós. E Deus derramou em nós o seu Espírito. E Deus colocou em nós os dons do Espírito. E o Senhor espera, o Senhor conta conosco que nós usemos os dons espirituais. E veja, não fique aguardando uma ocasião para você no grupo, na comunidade, vir na frente, subir num palco como aqui, para você então exercer o dom do Espírito. Não, meu irmão, é lá. É no terra a terra. Se eu pudesse até descer lá embaixo para mostrar para você, eu ia lá embaixo. É no terra a terra. É lá na sua casa. É com o seu marido, é com a sua esposa, é com o seu filho, é com o nenê que você tem, é com o vizinho, é com a pessoa com quem você trabalha. Eu explicava ontem que se você está batizado no Espírito, lembra do lenço? Já é outro, né? Tanto que hoje é azul, ontem era branco. Aquele já não dava mais. Na hora que você toca alguém, na hora que você ora por alguém, o Espírito do Senhor que está em você atinge aquele irmão. Você é como uma mecha de algodão embebida. Se a mecha de algodão toca, aquilo em que ela está embebida, toca. Deixe o Espírito Santo usar você. Você não passa, eu não passo de uma mecha de algodão, mas embebida, em outras palavras, batizada no Espírito Santo, ela vai agir. Então use, desde o dom menor que é o dom de línguas, até o dom maior que é o dom do amor, passando por cura, por palavra de ciência, por palavra de sabedoria, por fé que é o centro de tudo, por palavra de profecia, por discernimento. Cada um dos dons, use, por amor de Deus, por amor da igreja, por amor dos seus irmãos e por amor a você mesmo. E para concluir, glória a Deus, que nos mostra hoje, nos nossos tempos, a realidade linda e concreta da comunhão dos santos.
Nós vivemos em comunhão dos santos, em comunhão com Maria, em comunhão com os santos, em comunhão com os anjos. Formamos uma única igreja, a igreja santa do Senhor. E por isso, não tenha medo, não temas. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Repete comigo: não temas. Aqueles que estão conosco são muito mais numerosos do que aqueles que estão com eles. Obrigado, Senhor, pela maravilhosa comunhão dos santos. E vamos ficando em pé. Pode aplaudir mais ainda. Podemos aplaudir mais ainda. Obrigado, Senhor, por esta maravilhosa comunhão dos santos. Glória a Ti, Senhor. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.